Então, fazer mais alguns comentários aí sobre coisas que eu venho escutando ultimamente na minha vida. Eu vi um argumento de Casimiro Casimiro numa análise que ele fez de um jogo do Vasco. Um tempo atrás ele falou assim, eh, se eventualmente foi algo indiretamente a minha pessoa, eu não concordo com o argumento. Ele diz o seguinte, se eventualmente as pessoas confundem às vezes vontade com exagero, e no final esse exagero é burrice. Né? Se eventualmente, por exemplo, bom, ele pode não ter dito isso em relação à minha pessoa, mas se eventualmente colocada no meu contexto essa frase, e algumas pessoas poderiam dizer isso, na verdade não, porque assim, primeiro tem que avaliar se eventualmente eu no voluntariado era a única alternativa que tinha. Segundo, sim, a vontade de fazer, ao invés de vontade de fazer uma outra atividade que eventualmente a pessoa acreditasse ser algo desagradável. Então, isso também. Ah, mas no final isso é burrice. Não, mas como burrice? Você eventualmente fazer entre uma coisa que você gosta e uma coisa que você não gosta, é preferível fazer aquilo que você gosta. Então não é burrice. Mesmo que fosse, calma. Aí que eu vou analisar a frase especificadamente. Porque o que diz Casimiro? O exagero no final pode ser uma burrice. Não, mas é que tá. Nem todo exagero é burrice. As pessoas dizem assim, as pessoas confundem vontade com exagero. Não, mas é que tá. Uma vontade exagerada nem sempre é burrice. Então, uma vontade exagerada de ajudar pessoas e usar isso como instrumento de bondade para lutar contra a maldade das outras pessoas, nem sempre usando palavras, não é burrice. Então, a luta contra o mal perpetrada de uma maneira sequencial, talvez até exagerada, não é burrice. Né? Inclusive para evitar o seu próprio mal, não é burrice. Então, mas eventualmente um outro jeito. Aí que está a grande questão. Se eu eventualmente exagerasse numa coisa que eventualmente eu não gostasse, para mim seria talvez. Porque para mim trabalhar 8 horas por dia é um exagero. Por exemplo, numa atividade jurídica. Então, poderia ser também, para mim, justamente era esse o problema. Eu via que era um exagero dos dois lados. Eu achava um voluntariado, embora eu gostasse muito, um pouco um exagero, não uma burrice, mas um exagero, que não era um exagero estúpido, porque era uma coisa do bem, super do bem, num primeiro momento. Num segundo momento, tem que avaliar que o exagero do outro lado, pô, peraí, esse exagero até não seria necessariamente ruim, mas eu não gostaria. Seria muito cansativo e muito entediante. Opa, peraí. Esse exagero talvez até não seja burrice, mas é um exagero, uma atividade jurídica, mas é um exagero que não me agrada. Então, entre dois exageros, eu prefiro o exagero do bem. Fiz apenas uma análise absolutamente lógica e absolutamente tranquila e absolutamente matemática. Eu não acredito que deveria ter sofrido nenhum tipo de impedimento de fonte de vida por conta disso, descaracterizando o argumento de Casimiro. Aí depois vem o Barolo falando sobre a questão do Nicão, né? Eu não concordo. Ah, vai lá, ele aproveitou essa situação de que o Nicão. Veja como eles associam o argumento. Não sei se são só eles que fazem isso. Mas veja como eles associam o argumento. Né? Eles pegam, o Nicão também não trabalha no Atlético Paranaense tanto em janeiro ou fevereiro, porque lá o time é o time B que normalmente joga, ou um time sub-23, não sei, que joga o Campeonato Paranaense, ou pelo menos a maior parte dos jogos do Paranaense. E o time principal não joga tanto, eventualmente só faz ali jogos de pré-temporada. E o Atlético Paranaense, só, quando o Nicão estava lá, né? E de repente o Atlético Paranaense continua com essa mesma política de gerenciar futebol e só coloca o time principal para jogar acho que a partir de março, em competições tipo nacionais, ou enquanto isso o time principal só fica treinando e só entra em torneios nacionais ou internacionais. Ou alguns outros jogos treinem, amistosos, mais alguma coisa assim. No Paranaense normalmente não joga pelo que eu lembre. Né? Ou pelo menos durante alguns anos a política foi assim, e daí vem o barulho e diz assim, não, mas imagina você chegar eventualmente pro seu chefe e dizer, não joga, é janeiro e fevereiro. Não, é que no meu caso é diferente do caso do Nica. Pode não ser, pode ser que não tenha sido a meu respeito. Mas no meu caso era diferente, porque eu só propositei não trabalhar em janeiro em uma circunstância específica. E não é porque eu não queria trabalhar, ou porque eu diria pro meu chefe que eu não vou trabalhar em janeiro. Eu disse que eu precisaria de 13 meses numa situação de propósito, porque eu achei que eu precisaria de 13 meses para superar um problema específico. Só que no meu caso, eu só pedi 3 meses justamente porque em janeiro as pessoas a princípio não trabalhariam. Justamente porque se eu for trabalhar, por exemplo, dentro do direito em janeiro, é mais difícil, porque tem muitos órgãos em recesso. E eventualmente eles só voltam em fevereiro. Ou só, vamos supor, metade de janeiro. Então por isso que eu falei, não, janeiro já deixa quieto, nem vou trabalhar. Mas seria circunstancial. Se precisasse trabalhar, não em 2015,
Não janeiro de 2015, mas se precisasse trabalhar nos meses de janeiro dos anos seguintes, eu trabalharia sem problema nenhum. Não era questão, Barolo. Eu só estou dizendo que naquele momento, pro propósito, o ano inteiro de 2014 mais janeiro de 2015, eu preferiria realmente não trabalhar. Por aquele momento exigir isso. Não que os anos seguintes eu continuaria com o mesmo propósito. Se eu trabalhasse no escritório jurídico e eles demandassem que eu trabalhasse em janeiro, eu trabalharia. Não em 2015, por proposição. Mas nos outros. Ah, mas imagina eu chegar para o meu chefe e falar que eu não trabalho em janeiro. Não seria sequencial. Os outros anos não seriam. Descaracterizando o argumento de Barroso. Quer dizer, não sei se ele está falando. A meu respeito, eu vi o do Brizola, né? Agora falecido, não adianta responder para ele, né? A princípio, não. Né? No argumento do Brizola que ele pega e diz assim: não, no final, gaúcho é aquela coisa, o gaúcho se reconcilia, uh, um acusando o outro. Pô, então não se reconciliaram, na verdade. Isso é uma falsa reconciliação. Se um cara ainda te acusa, não houve reconciliação. Ele tentou usar um instrumento retórico de dizer que ele já tinha se reconciliado com o João Goulart, sei lá por quais confusões eles tinham divergido, né? Até pelo que eu sei, eles eram parceiros uh, até bom tempo depois da saída do João Goulart da presidência da República. E na verdade não, porque se você continua acusando o outro, porque na verdade você não se reconciliou com a pessoa. Para mim, essa questão depois, em outro momento, por exemplo, o Brizola também diz: não, mas nada que eu fiz eventualmente, nada que eu fiz na minha vida, a consciência não me acusa de nada que eu fiz na minha vida. Ou nada que eu fiz na minha vida gerou qualquer tipo de acusação da minha própria consciência. Cuidado com isso. Porque só porque eventualmente a sua consciência não foi acusada, não quer dizer que você não tenha efetivamente cometido o erro. Então, aí tá, eu eventualmente só vou é, fazer as pazes com uma pessoa, não numa circunstância dessa, enquanto as pessoas ainda estão se acusando. O gaúcho faz as pazes e se acusa, não. Eu não considero isso fazer as pazes. Se as pessoas não se acusam, não houve paz, na verdade. Eu não vou fazer as pazes com alguém acusando a pessoa. Uh, eu posso fazer, entre aspas, as pazes com a pessoa sem deixar de constatar o erro se eventualmente eu precisar falar sobre isso. Mas às vezes não acusando a pessoa. Não no sentido acusatório, no sentido que ela ainda talvez deva ser, vamos dizer, punida pelo pecado, seja eventualmente ela já foi punida. Mas, por exemplo, o fato de eu fazer as pazes com a pessoa não me impede de falar, não acusá-la, mas não me impede de falar que eventualmente em algum momento ela cometeu um erro. Isso não. Agora, se eu continuo acusando a pessoa, achando que ela ainda deve ser repreendida, não, então não fiz as pazes com a pessoa, na verdade. Se ainda há acusação e ainda há ressentimento, não fiz as pazes. E um outro ponto que eu quero trabalhar, no geral, não. Ou eu posso fazer as pazes com a pessoa, não acusá-la, mas não me sentir mal por uma coisa que ela fez contra mim, e mesmo assim falar que ela cometeu um erro se eventualmente eu precisar falar sobre isso, né? Mesmo que eu não me sinta mal com o fato. Mas, por exemplo, eu só faria as pazes com a pessoa a partir do momento, no geral, na maioria das situações, a partir do momento que haja mudança de comportamento. Mesmo que a consciência da pessoa não lhe acuse. Mesmo que a consciência da pessoa não lhe acuse. Porque o importante não é a consciência, é o fato. A consciência da pessoa não é importante, faça o certo. Né? Ah, e agora também vi eu não vou dizer exatamente de quem agora, porque eu acho que não vem ao caso, mas eu vi um argumento de que eventualmente estão falando, não, porque no final as pessoas apoiam o Rogério, no final o jogador ele só passa pelo clube, então no final vamos apoiar o Rogério e tal. Porque eventualmente de repente, ou porque é um jogador é, que sempre vai ser lembrado para a torcida e para quem está no São Paulo, mesmo que ele não esteja no clube, como se ele fosse uma entidade do clube, ou não, ou porque ele é o treinador mesmo, não sei exatamente por qual motivo. É, eles diriam isso, eu imagino que seja porque o Rogério é ídolo do São Paulo. Mas eu não concordo com esse argumento, porque assim, tudo bem, você pode até apoiar o Rogério, opinião sua. Eu não acho que esse apoio ao Rogério tem que ser uma coisa séria, se ele estiver errado tem que criticar. E agora, não, mas o jogador passa, nós estamos aqui, já falaram, nós estamos aqui do lado do Rogério, mas o jogador passa, é passageiro, o jogador só passa pelo clube. Calma, 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 calma. Então justifica eventualmente fazer injustiça contra o jogador, só porque eventualmente o Rogério talvez seja, entre aspas, uma instituição, no bom sentido, não estou dizendo, não que a pessoa seja só uma instituição, mas só porque, ou só um instituto, mas se o Rogério é uma instituição, um instituto do clube, claro que respeitando os valores humanos como pessoa, assim, não que o Rogério deixe de ser pessoa só porque ele é um instituto do clube, não é isso que eu estou dizendo. Mas então peraí, só porque eventualmente um jogador a princípio terá menos importância do que o Rogério no clube, nós vamos tratar ele mal? De maneira injusta? Não. Você pode, eventualmente,
tratar o jogador com justiça. Não, vou apoiar o Rogério, mas porque o outro jogador vai passageiro no clube. Não, eu tenho que fazer a justiça com o jogador. E contra o treinador, contra o Rogério, mesmo que seja Instituto de São Paulo, se ele estiver errado. Não é porque uh, o Rogério é o Rogério que eu vou deixar de apoiar o jogador se o jogador tiver razão. Ou vou deixar de incentivar o jogador. Ah, em relação a isso, não só incentivar o jogador, ou não só falar bem do jogador, mas vou dar razão para o jogador, mesmo contra o Rogério se for necessário, se o jogador tiver razão. Ah, mas o jogador passa é o cacete. Tem que fazer justiça, tem que fazer o que é o certo. Não importa que ele passe pelo clube, que ele só passe pelo clube, importa que ele tem que ser, vamos dizer, como qualquer pessoa, tem que ser objeto de justiça. Tem que ser confirmado quando está certo e tem que ser criticado quando está errado. Se o jogador está certo e o Rogério não está, mesmo que ele não esteja um contra o outro, não precisa necessariamente ser uma situação de conflito. Mas se o Rogério estiver errado, ele tem que ser criticado. Em conflito ou não estando em conflito contra outro jogador. E no caso do jogador, o jogador tem que ser confirmado se ele tiver razão, seja contra o Rogério, ou seja fora de conflito contra o Rogério, ou fora de conflito contra o São Paulo, qualquer coisa. Se ele tiver razão, ele tem que ser enaltecido por conta disso. Não tem que se pensar no clube, não tem que se pensar nas instituições do clube. Tem que se pensar na justiça. Né? Ah, isso num primeiro momento. Num segundo momento. Num segundo momento. Eu vi o Barolo falando assim, não, para dizer que eventualmente para dizer que eu só persigo o jogador e tal, pô, eu tô aguentando. O Barolo diz assim, tô aguentando os jogadores aqui há muito tempo e tal. Não é bem isso. Se eventualmente está falando sobre mim, não é bem isso que eu falei. Eu falei que você teria que fazer também discursos motivacionais, não só criticar. Talvez você tenha que criticar a maior parte do tempo porque o time de São Paulo está complicado. Mas eu não lembro de ter dito isso, que só critica jogador. Diz que você foca mais em criticar os jogadores, mesmo que tenha de tolerá-los, mas não faz o discurso motivacional. Então, sim, você pode eventualmente criticar a maior parte do tempo, e talvez eu critiquei esse ponto, mas porque você, para mim, se omitiu em um outro aspecto. Não que você tenha que deixar de criticar. Você está falando que eu só critico os jogadores. Não, tudo bem, então você também tolera os jogadores. Tá, é um aspecto que eu não falei, que eu não percebi naquele momento. Mas ainda acho que em alguns momentos você falta com o motivacional. É isso. Mas não, eu não estava falando sobre o aspecto da tolerância, então eu não posso ser repreendido sobre isso. Né? Ah, mas você não falou sobre isso. Então é só avisar que eu não falei. Né? Que eu não fiz essa análise. E não precisava fazer, na verdade, porque eu só precisava falar que você não fazia os motivacionais, porque essa crítica era necessária. Dizer que você critica mais, mas aí é uma coisa óbvia, né? O objetivo do teu canal, a partir do momento que o São Paulo jogue mal, o seu objetivo é criticar. Então não, eu só acho que não houve foco. Então eu não precisava falar que você tolera os jogadores. Não havia necessidade de eu fazer esse comentário. Havia necessidade apenas da a minha opinião, e foi sobre a questão da falta de motivação. Ah, mas se você tolera os jogadores, é só você dizer que eu não falei isso. Mas de qualquer forma eu também não tinha obrigação. Então é isso aí. Fica talvez mais esse aviso geral. Deus é bom.